A paz do Senhor aos irmãos. Estou nesse momento aqui com vocês. Nós vamos iniciar a partir desse vídeo a nossa aula do quarto trimestre de 2020 para classes dos adolescentes. Nós estamos nessa nossa última revista do período 2020 com o tema a respeito do livro de Êxodo e uma parte do livro de Josué. Vamos tratar a respeito da escravidão até a conquista da terra prometida. E nesse primeiro momento, nós estamos com a nossa, então, primeira lição desse trimestre, junto com os professores de escola bíblica dominical. Isso cabe lembrar que essas aulas, elas têm como objetivo alcançar e preparar os professores para a ministração das aulas nos domingos de manhã ou outro dia que a sua escola bíblica aconteça na sua congregação. Nessa nossa primeira lição do livro de Êxodo, nós temos aqui o livro de Êxodo, a caminho da terra prometida. Essa é a nossa primeira lição que nós temos que tratar nesse trimestre. E a começar então pelo capítulo 1, porém, antes fazer aqui umas observações a respeito do livro, que é o nosso primeiro tópico da revista, ou seja, o livro de Êxodo. Ora, o livro de Êxodo, meus irmãos, ele não contém apenas uma história de um povo que passou por um tempo escravizado no Egito. Esse livro do Êxodo, ele trata também de pontos doutrinários importantes para nós, e nós precisamos observar. Eu gosto muito de, antes de adentrar o texto propriamente dito, fazer uma observação aqui com vocês, com relação a um esqueminha para você observar que no livro de Êxodo, ou seja, na Bíblia Sagrada, em toda ela, nós temos a história do povo de Deus na terra e como que o Senhor Deus ele está realizando a sua obra através de um povo aqui. Nós falamos dessa forma porque nós temos primeiramente a figura do povo de Israel e sendo a realidade a igreja que está na terra. Então, o Primeiro Testamento nós estamos trabalhando com as tipologias, com as figuras, para chegar no Novo Testamento, nós termos então a realidade através de Cristo Jesus, nosso Senhor, pela igreja, que é o seu corpo. Então, toda vez que nós mencionamos o povo de Israel, o povo de Deus, aqui no livro de Êxodo, nós estamos tratando desta figura que tem relação com a igreja. Então, nós podemos já fazer essa observação com vocês que no livro de Êxodo nós temos um primeiro período, que é o período da escravidão. Depois, nós temos um segundo período, que é o período do povo no deserto. E depois nós vamos adentrar o terceiro período, aí já no livro de Josué, com a conquista da terra. Por que eu faço esse esqueminha aqui com vocês? Que desde já é importante nós já irmos formando a base doutrinária a qual nós conhecemos em toda a Bíblia Sagrada, porque é em torno disso aqui que toda a história bíblica ela gira. Então,
repetindo primeiro, escravidão, libertação, que é a peregrinação no deserto, e depois a conquista da terra. Perceba vocês que não existe um estado intermediário entre a peregrinação no deserto e a conquista da terra. Não existe. Então nós já temos aqui já a figura bíblica e a indicação desse ponto doutrinário é importantíssimo. Nós temos que Gênesis, nós aprendemos como é que Deus criou todas as coisas, como que Deus criou o homem, como que o homem também, em desobediência à palavra de Deus, o homem caiu. E agora nós temos no livro de Êxodo como que Deus vai resgatar este homem dessa sua queda. Porque a queda do homem nada mais é do que sair da presença de Deus, que é luz, e cair nas trevas, tá bom? Andar em distanciamento de Deus, andando segundo seu próprio coração, andando em obediência ao pecado, ou seja, escravizado pelo pecado. E o livro de Êxodo, ele vai tratar para nós aqui desta redenção, como que Deus vai então redimir esse povo, né? vai resgatar esse povo dessa sua vã maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro. Dessa forma, nós já podemos continuar então nessa observação. O livro de Êxodo, como vocês têm na revista, o termo Êxodo quer dizer saída. É um termo usado então pela Septuaginta, ou seja, um termo grego, um vocábulo grego, o Êxodo, e quer dizer então essa saída, que é exatamente sair da escravidão para a liberdade. Então esses são os aspectos importantes aqui desse primeiro tópico que nós temos que fazer então com relação ao livro de Êxodo. Nós entramos no capítulo 1 e eu já quero fazer as leituras pertinentes à nossa lição aqui para que nós possamos já ir ganhando tempo. O capítulo 1 trata então aqui dos versos, os primeiros versos da família de Jacó dentro do Egito. E nos mostra também que o verso de número 5, todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas, José, porém, estava no Egito. Desceram, então, para o Egito, aqui Jacó e os seus descendentes, totalizando aí 70 almas, sendo que José já estava lá no Egito, ou seja, José, nessa ocasião, era o governador do Egito. Nós precisamos observar aqui as promessas de Deus para que nós possamos entender melhor a história do Êxodo. Olha só, em Gênesis capítulo de número 13, e eu quero fazer essa leitura com vocês, Gênesis 13, verso 14 até o verso de número 17, nós lemos da seguinte forma: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Mas outro texto que quero compartilhar
é o capítulo 15 do livro de Gênesis também, e os versos 13 até o verso 15. Lemos: Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ora, percebo que Abrão estava peregrinando naquela região onde Deus faz uma promessa para ele, de que daria a ele e a sua semente aquela terra. E a terra por onde Abrão estava peregrinando era exatamente a terra de Canaã. De modo que, percebo, quando Deus vai colocar o povo de Israel naquela terra, por ocasião da conquista, e ali, naquele tempo, estarão morando, habitando naquela terra 7 nações, e essas 7 nações, elas serão tiradas dali. O povo de Israel, ele vai conquistar aquela terra. Então perceba que Deus não está tirando ninguém do seu lugar de origem e dando para o seu povo. Na realidade, aquela terra ela já pertencia a Israel. Desde Abraão, Deus já havia feito promessa. E daí nós vamos perceber também que Deus, primeiro, ele quer abençoar um povo, e Deus está trazendo juízo sobre outros povos. Lá em Gênesis, conforme nós lemos, Deus ele falou para Abrão que a medida da injustiça dos amorreus ainda não estava cheia, ainda não estava plena. Então percebam que Deus, como ele trabalha com o tempo, que muitas das vezes não é o nosso tempo. Ele espera. Deus, ele é longânimo, Deus, ele é paciente. Então, nesse momento aqui, ele vai deixar o tempo correr até que, quando esse tempo se completar, completando também a injustiça dos amorreus, então, somente então, vai vir a parte dele de juízo sobre aquelas nações. Já você que é professora aí da IBD, já note isso, já vá percebendo o que é que Deus já está nos apontando, já nos orientando, já nos fazendo enxergar. Porque aqui, vejam, existe então um povo em que Deus vai abençoar, e existe um outro povo que Deus vai trazer juízo. Todavia, é necessário que esse tempo ele venha se completar. Primeiro, do povo dele, que precisa crescer, que precisa aumentar na terra, e também a injustiça dos povos que não conhecem a Deus, essa injustiça também ela vai aumentando, aumentando. Então Deus, durante um período de tempo, ele vai observando, porque às vezes a gente fala assim: mas Deus ele está demorando, ele está tardando a trazer um juízo. Então, Deus não tarda, né? Deus não tarda, Deus não falha, Deus ele é oportuno, tá bom? Sempre chega na hora certa, e nós temos nas nossas mãos as sagradas letras, e nós precisamos estar lendo, observando e entendendo o que é que Deus está fazendo e como está fazendo. Ora, então, no texto de Gênesis, ainda lemos que a semente de Abrão seria escravizada durante um período, segundo aqui Gênesis, de 400 anos. Então vejam, passaria Abrão
passaria Isaac, passaria Jacó, tá bom? Que aqui no livro de Êxodo, que é o nosso livro de estudo, Jacó vai morrer ali, José também vai morrer ali no Egito, e daí então vai se completar o tempo que Deus estava aguardando. O texto então fala sobre uma servidão de 400 anos. E daí então o Senhor iria julgar essas gentes as quais os filhos de Jacó serviram durante todo esse tempo. E daí a promessa de Deus: vocês vão sair com uma grande fazenda desta terra. E Deus confirma para Abrão a promessa, dizendo: e você vai partir em boa velhice dessa terra. Ainda em Gênesis, nós temos no capítulo de número 45 e o verso de número 5, que é o momento em que José agora se apresenta aos seus irmãos. Agora nós já estamos no período de José, já lá no Egito, já como governador. Deus havia mandado uma fome terrível em todas as terras ao redor do Egito, e somente no Egito, pelas mãos de José, pela administração de José, somente no Egito havia alimento, havia pão. De modo que todas as nações concorriam ao Egito em busca de pão, e assim também descem os irmãos de José até o Egito. Em um dado momento, José se apresenta então aos seus irmãos, e daí traz ao conhecimento dos irmãos e também para nós o grande propósito de Deus ao tê-lo enviado para o Egito. Assim nós lemos em Gênesis 45, verso 5, a fala de José aos irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. O versículo que você precisa anotar aí com muito cuidado e depois fazer uma leitura cuidadosa também do mesmo, para que você tenha a visão geral das aulas que você vai ministrar na sua classe. Então, José vai à frente, enviado por Deus, embora esse envio tenha sido de uma forma conturbada, difícil, sob traição, venda, escravidão, todavia era o projeto de Deus, era o plano de Deus que estava se desenrolando, tá bom? E daí essa ida de José à frente dos seus irmãos teve um propósito: a conservação da vida daquele povo que tinha uma promessa de Deus sobre a vida deles. Então, vale a pena você parar depois de dar uma olhadinha com cuidado sobre essa figura também, essa tipologia bíblica que existe aqui na vida de José, que eu não quero neste momento me deter, tá bom? Mas você pode depois estar com cuidado, estar lendo para poder aí acrescentar o seu conhecimento a respeito desse assunto, né? Porque nem vai dar tempo também para na aula a gente desenvolver tudo isso. Nós lemos que a partir do verso de número 7 do livro de Êxodo, que esse povo agora, que estava lá na terra de Gósen, onde o faraó, que era amigo de José, havia dado para que a sua família ali se estabelecesse e ali ficassem, esse povo começou a crescer, se multiplicar, conforme a promessa de Deus, né, para a vida deles. E aí, com o passar do tempo, nós temos que o verso de números 8 nos diz que levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Esse versículo 8 aqui
faz com que nós entendamos, até a parte da história nos aponta isso, que a época que José vai para o Egito, estavam dominando o Egito o povo Ixos. Eram os Ixos que dominavam ali. Era de uma linhagem também semita, e eles haviam conquistado o Egito, fazendo com que os antigos faraós, né, a família dos faraós, fosse levado mais para o sul do Egito, a parte baixa do Egito, e eles dominaram ali. E foi o período em que José se estabeleceu. Bem, passado o tempo, os antigos povos da terra reconquistaram. Eles expulsaram-nos e daí agora não reconhecem a história de José. Então, quando o texto bíblico ele nos coloca que não conhecera José, eu acredito que seria impossível alguém naquela região não ter conhecido a história de José, como ele realizou, sendo ele o segundo ali naquele império, não teria como não conhecer a história de José. Mas a expressão aqui, não conhecer a história ou não conhecer a José, quer dizer não querer dar continuidade a essa história. Não era interessante para os donos daquela terra dar continuidade a uma história de homens que conquistaram a terra deles. Então, daí a expressão. E daí a expressão também, um novo rei que não conhece. Agora, a memória de José para aqueles faraós, ou para aquele povo ali do Egito, vai ser apagada, vai ser tirada, tá bom? E percebendo eles que esse povo agora está se fortalecendo, está se multiplicando, eles têm uma preocupação de que este povo agora, quando viesse a guerra novamente, povos de fora, novamente tentando conquistar o Egito, os hebreus que ali estavam se uniriam a esse povo, né, dando mais força a esse povo, e tornariam a conquistar o Egito. Daí a preocupação deles nesse sentido. Agora eles já estão novamente no poder, e eles percebendo que um povo estrangeiro na terra está se multiplicando, está aumentando, eles não iriam permitir isto. Desta forma, então, eles vão afligir o povo, eles vão escravizar mais o povo, com o intuito de que esse povo ele vá diminuindo ao pouco, né? Ou ao menos não tenha força, não tenha poder para se unir a outros povos e conquistar o Egito. Daí eu faço a observação, como é que pode, né? A falta do conhecimento dos projetos de Deus. Deus não tinha o Egito para o seu povo. Esse povo aqui tem terra, esse povo aqui tem um lugar próprio dado por Deus. O Egito é só um lugar onde eles estão estabilizados por um período de tempo. Eles vão ser tirados dali. Não é o lugar que eles vão conquistar, né? Porém, os egípcios, eles não têm conhecimento disso. Então, assim entra a servidão do povo de Israel. O livro de Êxodo, então, aponta que, embora os egípcios escravizassem, fizesse com que o povo o povo hebreu servissem, trabalhassem duramente, mas Deus abençoava esse povo crescia, esse povo aumentava mais. Então, Faraó vai mudar de estratégia, dando ordem às parteiras que todo filho que nascesse das filhas das hebreias deveriam ser mortos. Então, quando as parteiras fossem lá ajudar as hebreias, se notasse que era uma menina, a menina viveria. Mas se fosse menino,
elas deveriam matá-lo. Olha a estratégia de Faraó. Por isso que eu falo para vocês que o livro de Êxodo, ele jamais é simplesmente história para nós conhecermos. Nós precisamos estar bastante atento àquilo que Deus está nos mostrando através desses versículos. As meninas sendo mantidas vivas, com quem elas casariam futuramente, sendo que os meninos estavam sendo mortos. Não haveria mais homens, futuramente não teriam mais homens no meio do povo hebreu. E as hebreias, as donzelas hebreias, casariam-se com quem? A intenção era misturar a semente desse povo com as sementes pagãs e assim o povo de Deus ir perdendo a força e sendo dizimado sobre a face da terra. Essa era a estratégia. Sumiriam então os meninos, os varões, os machos. Não cabe aqui ainda nós adentrarmos na estratégia de Satanás nos tempos de hoje, né? Mas quando chegar a lições futuras, a gente pode resgatar isso aqui. Porque os dias pelos quais nós estamos passando não tem sido diferente não, viu? Acabando-se os homens, tá? Sobre a face da terra, e as mulheres se casariam com quem? Sendo que a ordem de Deus depois seria que todo o povo hebreu se casariam dentro do povo hebreu. Todo cristão deve se casar dentro do meio cristão. Então, fica aqui já uma dica para futuras aulas. Bem, as parteiras temeram a Deus e não fizeram como Faraó havia determinado. Disseram que as hebreias eram mulheres mais vivas e que quando elas chegavam, as crianças já haviam nascido. Então a ordem de Faraó foi o seguinte: pega os meninos então e joguem-nos no rio Nilo. Bem, para que ali eles então morressem afogados ou então fossem comidos pelos crocodilos daquele rio, tá? Essa estratégia das parteiras até coube que no verso de número 20, portanto Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, essa estratégia das parteiras em estarem em acordo com Deus. Então percebam, há um projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus já estabelecido? Eu costumo sempre lembrá-los disso. O nosso Deus, ele não vai desenrolando determinados acontecimentos sobre a face da terra, e daí então vão aparecendo os problemas, os imprevistos, e Deus vai ajeitando as coisas pelo caminho. Isso é coisa humana, isso é coisa do homem. Deus não trabalha assim. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele não precisa ajeitar nada. Ele escreve a história. Ele tem o seu propósito, ele tem o seu plano já acabado. Então o Senhor Deus, ele vai agindo conforme o seu projeto, tá? Então não tem como, e não tinha como, os egípcios, Faraó, barrarem, atrapalharem aquilo que Deus tinha dito para Abrão: vou multiplicar, a tua semente se multiplicará sobre a face dessa terra. Semente grande, a semente de Abrão, como a estrela dos céus, como a areia da praia do mar. Não tinha como ser barrado isso, tá certo? Então, as parteiras, elas estão em acordo com esse plano, com esse projeto. Deus abençoa, Deus prospera.
Deus estabelece casa. Não fazem parte do povo de Deus, todavia o nosso Deus abençoa. Esse é o Deus que nós servimos. Vale a pena você procurar estar em acordo com o projeto, em acordo com o plano de Deus. Porque quem anda dessa forma, anda dessa maneira, ele vai sendo abençoado, ele vai sendo próspero. Se tem o desejo de prosperar, se tem o desejo de crescer, este é o meio. É saber onde Deus está agindo, como Deus está agindo, e eu quero cooperar. Eu quero fazer parte disso, tá bom? É assim que nós vamos crescendo e sendo abençoados. Entramos no nosso segundo tópico, que fala a respeito do nascimento de Moisés. E daí eu quero destacar que, primeiro, verso 1, um varão da casa de Levi, casando-se com uma filha de Levi. O texto destaca isso dentro dessa família, porque o menino que nasceria aqui seria um legislador, então teria, que nascer dessa tribo aqui. A mulher vai conceber então um filho e, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Essa formosura do menino que os pais viram é uma formosura não física, não humana, não de um olhar humano. Isso aqui é uma formosura é uma formosura espiritual. É você enxergar no menino que existia algo de Deus nele, um propósito de Deus com a vida daquela criança. E essa sua formosura fez com que então seus pais o escondessem por 3 meses. Não puderam mais escondê-lo, né? Mas antes de prosseguir, quero fazer mais uma observação. Imagine a dificuldade dos pais e principalmente da mãe em gerar filhos naquela ocasião em que existia a ordem, se caso a criança que nascesse fosse menino, deveria ser jogado no rio Nilo. Agora, 9 meses, a mãe ficaria apreensiva. Já imaginou? Durante todo esse período, ficar preocupada que a criança que viesse a nascer seria menino ou menino. Tá? E a tradição, a cultura daquele povo, principalmente daquele povo, era que o primogênito da casa deveria ser um menino. Fazia parte da cultura deles. Era a alegria do pai, a satisfação do pai quando o seu primogênito realmente seria um menino. E daí, agora, a ordem era, se fosse, deveria ser morto. Imagine vocês, durante 9 meses, essa apreensão, essa preocupação. Mas, quando Deus ele está no negócio, nós devemos descansar, né? Então, aqui aconteceu que jogar, cumprindo a ordem do faraó, não tinha como mais esconder aquele menino. Então, a mãe vai tomar uma decisão, vai fazer com que ele fosse colocado numa arca de juncos, que ela betumou, que ela preparou, coloca o menino naquela arca e vai levá-lo até o rio, vai colocar no rio. Então veja, o lugar é de morte. Se alguém quisesse salvar o seu filho naquela ocasião, o rio Nilo era o último lugar a ser escolhido. Não é verdade? Porque o rio Nilo era o lugar onde as crianças eram jogadas e eram mortas. Então, se quisesse esconder a criança, poupar, ou ter uma esperança de que ela viveria, então era levar para lugar diferente do que era o rio Nilo. Porém, o pai e a mãe, colocando numa arca, vai levar para lá. E a irmã do menino vai acompanhar, é ela quem vai colocar e vai acompanhar o percurso do rio, o percurso daquela arca com aquela criança, que vai acabar indo até onde estava a filha de Faraó se banhando no Nilo, e ela o encontra, reconhece que era do filho de um dos hebreus, e assim se aproxima a irmã e se oferece
para achar uma ama para amamentar aquela criança e também para criá-lo para a filha de Faraó. A proposta foi aceita e a criança é devolvida então para a mãe, com uma proposta ainda de um salário para que aquela ama, né, criasse aquela criança. Só que para a filha de Faraó era uma ama que a menina estava encontrando, porém era a própria mãe do menino. Assim, no meio de toda essa perturbação, no meio de todos esses conflitos, essas aflições, esta família, esta casa com quem Deus tem um projeto, tá bom? Porque nós já estamos visualizando a libertação do povo. É esta a visão de Deus. Esse é o projeto de Deus. Tudo isso que está acontecendo aqui no verso 2 é porque Deus já está enxergando lá o tempo da libertação que ele faria por mão deste que acabara de nascer, tá bom? Então, olha só, esta família faz parte do projeto de Deus. Sendo assim, a criança não morre. Sendo assim, tem livramento de Deus. Sendo assim, tem providência de Deus para a família. Era uma época de escravidão, de muita dificuldade. No entanto, a mãe vai ter salário do palácio para poder criar aquela criança que é o seu próprio filho. Sendo assim, agora este menino, ele vai ter a educação, tá bom? Religiosa, dada pelos próprios pais durante aí a sua meninice, o seu crescimento, que é o período muito importante para a formação do caráter da criança e também a sua formação religiosa. E a filha de Faraó o chamou de Moisés, porque das águas o havia tirado. Então esse menino, a partir de agora, nós começamos a chamá-lo então de Moisés. Moisés, quando já crescido, aí então ele é levado para a filha de Faraó e ele vai ser então agora cuidado por ela dentro do palácio. Olha só como que Deus ele trabalha. Deus está projetando a libertação do povo, Deus está projetando a salvação do povo, tirar o povo das mãos de Faraó, que era o maior medo que ele tinha, perder aquele povo, então esse povo se unir com um povo mais forte da terra. Jamais ele queria que o povo também saísse de todo, porque eram escravos ali. Ele queria era simplesmente limitar o seu crescimento. No entanto, Deus está criando o seu libertador dentro da casa de Faraó. Eu gosto muito de parar para observar. Nós não temos tempo para isso aqui nesta aula, mas eu gosto muito do livro de Êxodo nesse sentido aqui, de observar como que Deus ele cuida do seu naquele lugar onde ele quer operar o milagre, né? É assim que Deus faz. Deus não vai fazer com que isso aconteça em lugares distantes, não. Deus vai fazer dessa forma. Aqui também existe uma figura, viu? Preste bem atenção nisso, que eu não quero me deter agora, nesse momento. Moisés é criado pela filha de Faraó, tá certo? E nós entramos no terceiro tópico da nossa lição, que é agora o zelo de Moisés e a sua fuga. Passados anos, tá? No verso de número 11, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E daí olhou a uma e outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse aos injustos, ou disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse:
quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste ao egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio ele foi descoberto. E daí Moisés, ele também tem o conhecimento que Faraó do caso. Então, verso 15, né? Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés. E daí Moisés, então, vai fugir de diante da face de Faraó e vai para a terra de Midian. Nesta ocasião, Moisés já tem os seus 40 anos. Nós vamos perceber que Deus, ele tem 3 períodos na vida de Moisés. Isso você pode anotar também para você comentar, se não na aula ou em próximas oportunidades que você tiver, de que Moisés ele viveu a totalidade de 120 anos e nós dividimos a vida de Moisés em 3 partes de 40, né? Os primeiros 40 anos Moisés foi criado ali com Faraó dentro do palácio, tá bom? Depois os outros 40 anos ele esteve lá em Midian. Quando ele foge agora, ele vai lá para Midian, é onde ele vai conhecer Jetro, vai se casar com uma das suas filhas, vai estabelecer uma família naquela região de Midian. Ele vai ser pastor de ovelhas, ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro. E você vai notar uma mudança radical que aconteceu na vida de Moisés. Primeiro, ele é tratado, ele é educado como um príncipe dentro do palácio de Faraó. Depois, Deus o leva para Midian, os lugares desertos, para lugares montanhosos, ou seja, cuidando de ovelhas, e conforme a necessidade da ovelha, o pastor vai conduzindo, procurando pastos, procurando as águas para as ovelhas. Então, são dias longe de casa, dormindo aí nas montanhas, nos vales, noites frias, dias muito quentes. Então vocês vão notar que a vida de Moisés mudou radicalmente. Então foi esse segundo período de 40 anos. 40 anos. E depois nós temos o terceiro período de 40 anos novamente, que quando Moisés tem uns 80, ele vai ter um encontro com Deus no monte, onde ali estava pastoreando. Bem, aí já é uma outra lição. Esta lição de hoje, nós vamos parar aqui com esta fuga de Moisés e desse período que ele ficou lá em Midian, agora numa mudança radical de estilo de vida. Mas tudo isso é o projeto de Deus, faz parte do plano de Deus, tá bom? Então vamos observar dessa forma. Nós estamos estudando nesse trimestre, que é o 4º ou o último trimestre desse ano de 2020. A nossa lição trata-se do livro de Êxodo, uma parte do livro de Josué. Vamos falar sobre o período da escravidão até então a conquista da terra. E essa nossa primeira lição, então, Êxodo a caminho da terra prometida. E nessa primeira lição, nós falamos então um pouquinho do livro de Êxodo, tratamos aqui do nascimento de Moisés e, por fim, aí do seu zelo, que nós vimos aqui também, a sua fuga para a Midian, diante daquela situação que ocorreu. Bem, de tudo isso aí, eu quero que vocês se apercebam que o nosso Deus, ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos e que ele não perde o controle de nada daquilo que ele faz. O que ele determinou, o que ele escreveu, tudo vai se cumprir
conforme aquilo que o nosso Deus projetou. O importante também da lição é que nós, para sermos abençoados, para prosperarmos, contarmos com os livramentos do Senhor, nós precisamos fazer parte do seu plano, do seu projeto, tá bom? Não é Deus que vai se encaixar nos nossos sonhos ou nos nossos projetos. Ao contrário, somos nós que devemos ser inseridos nos seus planos e projetos. E, por fim, não somos nós que escolhemos isso. Quem escolhe é Deus. É o Senhor que olha para o homem e vê no homem, então, aí o seu plano e o seu projeto. É Deus que desenha isso. Desse modo, nós devemos glorificar e engrandecer ao Deus Criador dos céus e da terra por fazermos parte do seu projeto e do seu plano. Somos agradecidos a Ele, porque não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu a nós. Isto aqui é uma palavra bíblica, não há como fugir disso. Você pode contrariar, você pode querer contradizer, mas não tem como. O nosso Deus, ele é soberano nesse sentido, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês, que nós venhamos ter um bom trimestre debaixo das bênçãos do Senhor e que nós venhamos compreender verdadeiramente o projeto de Deus e os planos de Deus sobre a nossa vida. E se nós temos a certeza, você que é professor da EBD, você tem certeza do chamado e do projeto de Deus na tua vida, glorifique o nome do Senhor. E sempre procure fazer com zelo, com diligência, a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.